Meus amores, a gente continua de onde paramos, da questão número 45, e vamos nós. Dessa vez aí a gente vai tratar um pouco da história geral, continuando, aí fazendo as análises dos sítios arqueológicos, já a questão mesmo da própria história da Grécia. Então vamos nós, tá? Contra a crise, Grécia vai alugar sítios arqueológicos, lembrando, tá, da crise econômica pela qual a Grécia passou. Não esqueçam nunca disso, tá? Dinheiro pago pelas empresas será usado na manutenção e monitoramento dos locais. O primeiro sítio a ser aberto será a Acrópole. A agência Estado, no dia 17 de janeiro de 2012. Não esqueçam que a Grécia passou por uma crise muito grande financeira, ao ponto de que a gente teve a questão lá do decreto, né, das chamadas moratórias, onde a Grécia decretou falência. E quando a Grécia decreta falência, foi na época um escândalo, porque a dívida pública da Grécia ultrapassou 100% do produto interno bruto de lá. E aqui no Brasil até hoje há uma preocupação muito grande, porque no nosso país a dívida pública hoje que o Brasil deve chega a mais de 80%, né, do total da nossa produção interna. Então, a Grécia decretou falência quando chegou a 100%. Então, nesse período, na Europa, a Grécia era um país arruinado, né? E aqui foi uma das maneiras que ela encontrou, que o país encontrou de arrecadar fundos. A agência Estado aí, preste atenção, a agência Estado aí, onde eles vão procurar alugar. Empresas poderão alugar a Acrópole por 1.600 euros, é isso? Então vamos lá, é euro, né? Então vamos lá, Atenas. Numa medida que deve deixar muitos gregos e estudiosos horrorizados, o Ministério da Cultura da Grécia informou nesta terça-feira que vai abrir alguns de seus estimados sítios arqueológicos para empresas de publicidade de outros setores. O Ministério disse que a medida é uma forma sensata de ajudar a facilitar o acesso às ruínas gregas e que o dinheiro gerado será usado na manutenção e monitoramento dos locais. O primeiro local a ser aberto será a Acrópole. Iniciativas como essa são, há décadas, condenadas por arqueólogos como um sacrilégio, mas o Ministério da Cultura disse que o aluguel de sítios históricos será sujeito a condições rigorosas. A Grécia precisa de cada euro que conseguir. Os cofres públicos estão vazios e o país luta para evitar um default histórico em março. A Grécia recebeu a ajuda da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional em maio de 2010 e está no processo para receber o segundo pacote de resgate, embora enfrente problemas com credores privados para reduzir sua enorme dívida, que é o que a gente está falando ainda há pouco, dívida pública. O uso comercial de locais arqueológicos era até agora a responsabilidade do Conselho Central de Arqueologia, que é extremamente criterioso na permissão de acesso. Nas últimas décadas, apenas um seleto grupo de pessoas, dentre eles a cineasta Nia Vardalos e o diretor norte-americano Francis Ford Coppola, receberam permissão para usar a Acrópole, enquanto a maioria dos pedidos para a gravação de filmes e comerciais foi recusada. A informação são da Dow Jones. Observando o texto acima e levando em consideração os conhecimentos sobre cultura e patrimônio, pode-se afirmar que, letra A Acrópole, como patrimônio e exemplo de cultura imaterial, né? Vamos aí. Observando, pode-se afirmar que, né, letra A Acrópole, como patrimônio e exemplo de cultura imaterial, não pode ser usada comercialmente, pois corre risco de deterioração. Não, gente, como patrimônio, exemplo de cultura imaterial, não, né? Material e imaterial. Não pode ser usada comercialmente, pois corre risco de deterioração. A questão não é correr o risco de deterioração, ela não pode ser usada comercialmente, porque há uma questão envolvendo os arqueólogos que não acham correto, né? Pois corre o risco de deterioração. Não necessariamente ser privatizada aí corria o risco de deterioração. Aqui está mostrando justamente que o processo só foi feito porque o país estava precisando de recursos. Então, de acordo com o texto e analisando a cultura, ela, como patrimônio, né, não pode ser usada comercialmente. Pode sim. Inclusive, gente, se a gente for analisar até o nosso sítio, né, a gente tem o Parque Nacional Serra da Capivara, tudo que você consome lá, você ajuda na manutenção do parque. Então, os sítios
quando a gente analisa, né, os patrimônios, eles ajudam sim, pode ser usado comercialmente. Não, eles não queriam que fosse alugado, né, ou terceirizado, aí é outra coisa. Letra B, a medida, apesar de polêmica, reflete o cuidado das autoridades, né, e representa uma prática comum na política grega. Não é comum, tá, gente? O texto deixa bem claro que isso não é algo comum, principalmente os arqueólogos na Grécia acharam um absurdo, e o que o governo justificou é que, como o país estava precisando de cada centavo de euro que entrasse, né, por conta da dívida pública que era muito alta, e o governo tinha que pagar as dívidas contraídas junto ao Fundo Monetário Internacional e junto, né, à própria União Europeia. Aí foi por conta disso que eles começaram a alugar, né? Uma vez que o país sempre enfrentou em sua história gravíssimas crises econômicas. Gente, nem sempre a Grécia passou por crises econômicas, tá? A principal crise da Grécia foi essa que ocorreu em pleno século XXI, depois dessa crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008. A maioria dos países vão enfrentar a crise, inclusive o Brasil, né? Na gestão da Dilma Rousseff, segundo o mandato dela, vai ter muito problema por causa dessas dívidas. A questão da dívida pública, a questão do déficit fiscal. Letra C. As críticas contra a medida explicam-se pela necessidade de preservação da Acrópole enquanto patrimônio histórico e de sua valorização como produto cultural material e não como simples produto econômico. Aqui sim, a gente já faz uma análise um pouco mais, né, real, porque nesse sentido, se a gente for avaliar, tá, gente? Só quero ajeitar aqui que está desconfigurada. Então vamos lá. Aqui sim, a crítica que eles estão fazendo no texto, né, não é só uma crítica envolvendo a questão da privatização ou do arrecadar de dinheiro. A questão é que mantivesse aí a preservação da Acrópole e a valorização desse espaço, que é cultural. E aí muitos alunos às vezes perguntam, professora, a Acrópole e os patrimônios gregos, eles são imateriais? Eles são materiais, né? Alguns patrimônios lá, eles também são imateriais e materiais, mas a maioria, né, são materiais, tá? Então, assim, a letra C já é a correta. A D também está errada porque, apesar de importante, a Acrópole não representa o patrimônio cultural grego mais importante, por isso a abertura para empresas de publicidade foi permitida. Gente, quando diz aqui, ó, não representa o patrimônio grego mais importante. Não é porque não representasse, independente se representasse ou não um patrimônio mais importante, não é que por causa disso seria, né, permitido uma maior publicidade. E a gente não está falando de publicidade, a gente está falando de uma maior, né, abertura e quase que uma privatização, né, vamos dizer assim, uma terceirização de serviços. Pode analisar bem aqui, ó. Aí a gente está falando da Acrópole e a questão aí, né, de como iriam ser administrado a Acrópole. E o Ministério, na época, quando colocou essas empresas para administrar da questão da publicidade dentro da Acrópole, justificava porque precisava ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro em cima de quê? Da publicidade, porque quanto mais as pessoas vão visitar por causa da propaganda que é feita em torno, né, daquele patrimônio. Segundo o texto, o aluguel dos sítios arqueológicos gregos foi uma decisão da União Europeia. Não, foi uma decisão do próprio país, né, gente? 46. No dia 1º de março de 2001, o grupo extremista islâmico Talibã, gente, agora nós chegamos nos atentados terroristas, né? Talibã, que controla 90% do Afeganistão, iniciou a destruição de centenas de estátuas com um valor cultural inestimável por considerá-las ofensivas a um preceito islâmico contrário à adoração de imagens. Um dos principais centros da campanha lançada pelo governo do Talibã para a destruição das imagens é a cidade de Bamiyan, que abriga 2 estátuas gigantes de Buda datadas do século V. Gente, é complicado isso aqui, né? E isso diz respeito à intolerância, tá, religiosa. Inclusive, tá aí, a intolerância do Talibã destrói patrimônio histórico. Aí tá no livro, tá na página História Net.
Então vamos lá, tá? Questão 46. As ações cometidas pelo grupo Talibã representam a destruição de valores seculares da população de vários países asiáticos, ameaçando, letra A, o patrimônio histórico material. Eles, quando destrói isso aqui, gente, destruíram essa obra, né? No caso aqui, as duas estátuas gigantes de Buda, eles destroem o patrimônio histórico material. Sim, porque as estátuas são patrimônios históricos materiais. Aqui, gente, é uma questão que vocês ganhariam de imediato, né? Porque as obras de arte são físicas, elas não são lendas, né? Então, se elas são físicas, são tocadas, é um patrimônio material. Se fosse uma lenda, um folclore, uma dança, aí poderiam ser imateriais. Então, a letra A já está correta, tá bom? Então, se a letra A está correta, deixa eu só tirar que aqui tem uma lâmpada, né? Vamos aqui, a letra B, vamos poder ler, né? Está na frente. A uniformidade étnico-cultural do povo oriental. Aí não tem nada a ver com a questão, né, gente? A uniformidade, principalmente porque não há uniformidade étnica em continente nenhum. Letra C, o patrimônio imaterial da sociedade muçulmana. Nós não estamos falando de patrimônio imaterial da sociedade muçulmana, nós estamos falando da intolerância que o grupo talibã islâmico, né, fez ao entrar na cidade de Bamiyan e destruir as imagens de Buda, que representa aí o budismo. Letra D, né, aí, a unidade política territorial secular do Afeganistão. A unidade política, né, e territorial. Será que o Afeganistão tinha essa unidade política territorial? Só que não. Tanto é, gente, que é no Afeganistão onde surge uma grande concentração aí de pessoas ligadas à corrente aí da Al-Qaeda, né, a linha terrorista aí que vai fazer os atentados terroristas de 2001, as Torres Gêmeas, certo? Letra E, a materialização da unidade religiosa em torno do islamismo. Em torno do islamismo, não. A materialização da unidade religiosa em torno do islamismo, não. Aí o texto está falando da intolerância religiosa. Então, voltando a luzinha para o local dela, e a gente vai para a questão aí seguinte. Vamos nós, questão 47, meus amores. O software livre representa a vanguarda da informática, com seu código aberto de uso coletivo, estimula a produção e a troca de conhecimento em todas as camadas da sociedade. Orienta-se para a liberdade do conhecimento e para o atendimento de necessidades específicas das comunidades, além de favorecer a inclusão digital. O que é inclusão digital? Inclusão de todas as pessoas no campo aí da internet, acesso aí à rede mundial de computadores. Lilia Moraes Schwartz, né, Agenda Brasileira, tema de uma sociedade em mudança. Segundo a autora, a produção de conhecimento deve ser vista como, vamos nós, tá, meus amores? Estratégias de inclusão. Ela está falando de inclusão no texto? Gente, tá, né? Dá para perceber que ela está falando de inclusão, além de favorecer a inclusão digital, né? Então, se a inclusão digital é segundo a autora, ou a interpretação textual segundo a autora, a produção de conhecimento deve ser vista como estratégia de inclusão. Já está correta, porque aqui há uma estratégia para incluir as pessoas na rede mundial de... Meus amores, a internet caiu e quando cai o programa de gravação também cai porque ele é conectado. Então, assim, aqui o texto está falando, né, da estratégia de inclusão digital. Então, a letragem está correta. Por que não seria B? Modelo de pensamento. Aqui a gente está falando de pensamento, né? Vínculo de solidariedade. Aqui a gente não está falando, né, nesse vínculo de solidariedade, onde a gente, nesse caso, né, consegue ser solidário uns com os outros nas redes sociais. Aqui o texto está falando da responsabilidade pelo qual o surgimento da informática possibilitou e possibilita, né, a chegada às comunidades mais longínquas, né, o intercâmbio e a comunicação a essas comunidades. Além de que há, até hoje no Brasil, uma luta muito grande, e nos outros países, né, gente, no mundo inteiro, uma luta muito grande para favorecer a inclusão digital, tornar todos iguais, né, porque nem todo mundo tem acesso.
Vínculo de solidariedade, não. Aqui não está falando dessa solidariedade. Recurso de estética social, não está falando de estética. E a letra E é o mecanismo de adaptação, também não está falando disso, tá? O texto está falando de inclusão digital. Então, a letra que é correta é a letra A. Vamos aí para 48, tá, gente? Em 13 de dezembro de 1968, olha aí, ditadura militar. O general Costa e Silva decretou o ato institucional número 5, AI-5. Lembra que é o ato mais devastador da história, né, do nosso país. Entre os vários atos institucionais editados desde o momento do golpe de Estado de 10 de abril de 1964, lembra, 64 tem o AI-1, 65 o 2, 66 o 3, 67 o 4, 68 o 5. Professora, esses atos vão substituir o quê? Vão substituir a legislação do país até então, né? Então, eles substituem para legitimar os atos dos governos militares. Aí nós vamos ter os atos institucionais e os atos complementares. Desde o momento do golpe de 1º de abril, desculpa, 1º de abril de 1964, este é o mais lembrado, o símbolo do regime, síntese da arbitrariedade da violação dos direitos civis que caracterizaram a ditadura. O AI-5 é lembrado como um divisor de águas. A partir de então, os militares definiam-se, optavam pela permanência no poder por tempo indeterminado, frustrando inclusive políticos civis que os haviam apoiado na expectativa de retomada na via institucional. Um golpe dentro do golpe, porque muitos civis apoiaram, né, os militares na chegada ao poder. Quando os militares chegaram ao poder, simplesmente não quiseram mais sair, né? Então, os próprios civis perceberam que ali era um golpe, começaram a perceber que se eles não movessem os pauzinhos ali, nós iríamos ter uma ditadura por longos anos. Uma expressão muito citada para se referir ao AI-5. Denise Hollenberg, a ditadura civil-militar em tempo de radicalização e barbárie, 1968 a 1974. O ato institucional número 5 é considerado, vamos lá, divisor de águas da ditadura porque rompeu com as negociações entre os militares e civis de se alternarem no poder por tempo indeterminado. Não havia essa negociação. Havia essas negociações, gente, na República do Café com Leite, mas no período da ditadura militar não tinha essa negociata de alternância de poder, não, tá? Letra B. Mais lembrado por ter retomado as medidas de todos os atos institucionais anteriores decretados. Não, gente, ele por si só, sozinho, já fazia estragos na leitura dele, tá? Letra C. Mais duro golpe, porque a partir dele, Costa e Silva definiu-se como presidente por tempo ou por prazo indeterminado. Não, gente, não era isso que determinava, né? O golpe mesmo, não estava determinando isso, tá? Letra D, mais rígido porque cessou a liberdade da população de expressar suas opiniões. Tá aqui, gente. Não esqueçam que uma das coisas que mais tem representatividade dentro do AI-5 é o cerceamento das liberdades individuais e a cassação dos direitos políticos, né? Então, assim, liberdade da população. A partir desse momento aqui, pronto, é ditadura mesmo. Passou a perseguir jornalistas, ninguém podia mais publicar absolutamente nada. Letra D já está correta, então a letra E também é errada, porque decreto que conseguiu, decreto, né? Decreto que conseguiu, assim que foi instaurado, o apoio em massa dos políticos da sociedade civil. Não, a sociedade começou a se revoltar a partir daí. Tá? A população foi às ruas e aí começa, né, um alvoroço a população em lutar contra essas arbitrariedades do regime. Por muito tempo, os antropólogos acreditaram, com argumentos muito parecidos com aqueles utilizados pela teoria apocalíptica da indústria cultural, que o mundo caminha para a homogeneização definitiva. Só que não, né, gente? Homogeneização é a igualdade, né, em muitas ações. E aí a gente está falando em todas as ações, porque quando a gente fala de história, falando de muitas ações. Por isso, a pressa de estudar as outras culturas antes que elas desapareçam, antes que tudo fique igual para sempre. Os estudos de fenômenos como o mundo funk carioca mostram que novas diferenças podem ser criadas a qualquer momento, mesmo dentro de uma realidade controlada pelas multinacionais do disco e da televisão. Hermano Viana, funk, cultura popular carioca. Aí, gente, está falando do medo que esses teóricos têm da perca da identidade
de alguns elementos culturais, né, de países, onde se não for bastante estudada, corre o risco dessas determinadas culturas desaparecerem. Só, gente, isso é muito relativo, porque a maior parte dos países, eles trabalham com conceitos, né, de pesquisas historiográficas, e a maior parte dessas questões culturais são pesquisadas, e aí tem sempre arquivos, né? Então, vamos lá. A cultura do funk expressa um fenômeno cultural de valores de jovens da classe média. Funk não nasceu na classe média, né, gente? Resistência à homogeneização. Como a gente tinha falado, né? Homogeneização definitiva é muito difícil. É como se determinada uma cultura A, ela assumisse, a partir dali todo mundo iria praticar a cultura B. Uma cultura como se fosse de massa. Então, o funk, ele veio para mexer com isso, contra as estruturas controladas pelos veículos de comunicação, pelas multinacionais que compõem as grandes gravadoras. Então, o funk, ele se mostra dentro da periferia, olha aí, gente, como resistência, né, a esse fenômeno aí de padronização cultural fonográfica. Né? Isso aí não existe, não. Por isso, eles são resistência. Porque não existe essa padronização fonográfica. Pode avaliar que a gente tem no Brasil vários estilos, tem o funk, tem o sertanejo, são estilos diferentes, não tem essa homogeneização. Então, a letra B aí é a resistência deles. Letra C, isolamento e purezas criativas. Não está falando de isolamento, que o funk não é isolado. O funk, inclusive, é tocado em várias classes e em vários estados da federação, não necessariamente só no Rio de Janeiro. A aculturação passiva, onde as pessoas passam por um processo de culturalização só assistindo, né? Não falam absolutamente nada, são manipulados, só que não, né, gente? Letra E, inferiorização social. Não é porque as pessoas gostam de funk que vai mostrar que elas são inferiores a quem quer que seja. 50. Em geral, o fenômeno do esclarecimento é apresentado como um sistema de valores que deu origem ao mundo contemporâneo, para o bem e para o mal, estando na base das grandes transformações políticas, econômicas e sociais a partir do século XVIII. Né? As noções modernas, ou as nações, tá, gente? Noções mesmo. As noções modernas de igualdade, democracia e liberdade são geralmente apresentadas como invenções dos filósofos iluministas que teriam se desdobrado em vários campos nos séculos posteriores. É fato, entretanto, que letrados europeus da primeira metade daquele século utilizavam metáforas que remetiam à luz da sabedoria em contraposição às trevas da ignorância e, em alguns casos, do despotismo. Lembra o que é despotismo, né? Luzes, ideias luminosas, esclarecimentos eram metáforas que os filósofos, como se autodenominavam, utilizavam para caracterizar seu programa, que incorporavam mais do que ideias fixas, uma nova atitude em relação ao conhecimento. Rodrigo Elias Essa Luz, Revista de História da Biblioteca Nacional. Então, conforme as indicações do texto, entende-se que o iluminismo, letra A, teve sua materialização na enciclopédia, obra coletiva marcada pela contribuição de diversos pensadores iluministas, que, em nome da razão, valorizou o estudo das ciências, das artes, da geografia e da história, e restabeleceu a ideia de que o conhecimento era um processo advindo de um legado divino. Que o conhecimento era um processo advindo de um legado divino, né, gente? Enciclopédia. Enciclopédia é humanismo, tá, gente? Ideias que o homem é o centro, até que eles fazem enciclopédia como fonte de pesquisa, tá? Então, vamos lá. Letra B. Ajudou a influenciar o desenvolvimento das ciências, pois muitos pensadores passavam a se dedicar ao conhecimento do mundo natural, do espaço sideral e do sobrenatural. Ajudou a influenciar o desenvolvimento das ciências, sim, pois muitos pensadores passaram a se dedicar ao conhecimento do mundo natural, do espaço sideral e do sobrenatural. Do sobrenatural, não. Tá? Iluminismo, razão. Sobrenatural, ideia transcendente, é muito ligada aí à questão religiosa. Letra C. Estabeleceu as bases para o desenvolvimento e a sustentação do absolutismo ao afirmar que o homem deveria adquirir sua maioridade, ou seja, teria o poder absoluto em suas mãos e não mais deveria ser influenciado pela igreja. Nada a ver, tá, gente? Ajudou muito nessa questão da influência, da pessoa não ser influenciada pela religião, mas não necessariamente colocou o homem nesse patamar quando ele adquirisse a maioridade.
Letra D. Tinha como premissa a completa liberdade de mercado. Olha aí, iluminismo e liberdade de mercado sem nenhuma regulação estatal. Com regulação estatal, tá? Indicava que as relações entre os produtores e consumidores deveriam ser influenciadas pela lei da oferta e da procura. Gente, lei da oferta e da procura no iluminismo aí não dá não, né? Aí é bem mais recente. O que resultou no estabelecimento do mercantilismo. A lei da oferta e da procura, gente, ela vem realmente desde o processo do mercantilismo, mas como teoria, esse processo ele vai se desenvolver muito mais na idade contemporânea do que na própria idade moderna, né? Já tinha isso no mercantilismo, mas não como uma ideia desenvolvida, né? Inclusive essa ideia da lei da oferta e procura é muito mais desenvolvida, como volto a dizer para vocês, tá, gente? No período da idade contemporânea. Então, letra E. Contribuiu no campo político para o estabelecimento do despotismo esclarecido. Aí sim, o iluminismo também vai contribuir com isso aqui, tá? Com os governos déspotas, pois alguns monarcas passaram a assimilar parte das ideias iluministas, sim, na tentativa de modernizar o Estado, por isso que a gente vai ter a modernização do Estado europeu, né, que é a Constituição dos Estados Nacionais, a decretação dos três poderes, a teoria de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, e assim permanecerem no poder. Isso, gente, então a letra E está correta. Eles assimilaram as ideias iluministas, reformularam a estrutura do Estado, retiraram um pouco das forças que eles tinham no conceito do despotismo e passaram aí a ter três poderes dentro das suas ordens vigentes, né, adotando a teoria dos três poderes de Montesquieu. Então, a letra E aí já é correta. Vamos a 51. Na 51 a gente tem essa chargezinha TOPS, né? TOPS, tia, TOPS ela, né? Vai ter que comer na minha mão. Monsanto. Olha aí, gente. Come na minha mão que eu te dou as sementes. A minha mão, tu come na minha mão que eu te dou bem que a semente. Que semente é essa que a pessoa está dando, né? Semente para ele plantar. Ele é um lavrador. Olha aí, gente. Preste atenção, né? Então, vamos aí. Na charge, verifica-se a realidade agrária brasileira a partir da Revolução Verde, por volta da década de 1960, quando a fronteira agrícola chegou ao centro-oeste, à Amazônia. Esse processo trouxe importante incremento econômico, mas expôs uma realidade do setor agrário nacional quando, letra A, gente, elevou a capacidade de exportação nacional, melhorando a produtividade, mas tornando o produtor dependente de empresas multinacionais. Gente, aqui de cara a letra A e a resposta. Né? Ou seja, aqui as empresas, né, multinacionais, Monsanto, ó, o dinheirinho aí, emprestava, né, para o pequeno produtor, então o pequeno produtor que necessitava de sementes para plantar, ou de arrendamento, né, ou de dinheiro, financiamento, ficava na mão dos empresários. Então, assim, elevou a capacidade de exportação, porque passaram a produzir mais, e aí com a produção, os donos das empresas compravam e exportavam mais, melhorou a produtividade, porque a galera passou a produzir mais, mas o produtor ficou na mão dos empresários, né, ou do pessoal do agronegócio. A letra A já está correta aí. Letra B, ocasionou grande fluxo de capitais para o setor rural. Grande fluxo de capitais, de dinheiro para o setor rural. Só que não, gente, nem todos os produtores rurais tiveram acesso a esses grandes incentivos, subordinando a cidade ao campo por meio do agronegócio e eliminando os latifúndios. Gente, eliminando os latifúndios. Até hoje, né, nessa região aí, tem latifúndio. Letra C, facilitou a produção da agricultura familiar sem necessidade de grandes investimentos, ampliando o lucro e as exportações agrárias. Desde quando a agricultura familiar, gente, ela cresce sem grandes investimentos? Precisa ter investimentos. E essa a agricultura familiar, ela tem investimentos através, hoje, por exemplo, de financiamentos do BNDES, né? Ou do Banco do Nordeste. Letra D, promoveu o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, eliminando o desemprego, favorecendo a agricultura familiar. Eliminando o desemprego não, tá, gente? Que até hoje o Brasil tem índices altíssimos de desemprego, uma galera muito grande aí que não consegue emprego. Letra E, desenvolveu a capacidade de elevar a produção por meio do agronegócio,
e promoveu uma equitativa distribuição de terra. Equitativa, será que todo mundo recebeu um pequeno lote de terra de forma igualitária? Gente, equitativa, isso é muito utópico, porque nessa região, nós estamos falando de uma região que até hoje é uma desigualdade muito grande, né? Não tem promoção equitativa de distribuição de terras, as pessoas não têm terras do mesmo tamanho, há uma desigualdade e há uma concentração maior de terra na mão de quem tem dinheiro. Meus amores, nós vamos ficando por aqui e a gente inicia na próxima aula, né, a continuação da nossa revisão, certo? Um abraço!